Maternidade, um ato de coragem e altruísmo. Será que a maternidade precisa assim ser encarada como algo quase pé na cova, quase que sendo a heroína de uma situação, né? A super mummy como a Mulher Maravilha, que às vezes a gente encarna esse personagem de que precisamos dar conta de tudo, precisamos dar conta da dor do parto, precisamos dar conta de um ser que nasce da gente, precisamos dar conta do vazio que fica aquele útero quando o bebê sai e de repente algo que se mexia dentro da sua barriga, algo que estava vivo, que você sentia que era vivo, não está mais ali dentro. Há também um luto do nascer, esse luto que faz com que esse sujeito saia desse espaço e ele ganhe o espaço da vida. Porém, ele dentro também tinha vida, ele vivia a fase oceânica, essa fase oceânica riquíssima de significante, significado de construção, também para a mãe, principalmente, também para o bebê inconscientemente. E aí a gente pensa essa coisa do nascimento, né, do inconsciente como algo que está ligado, sim, a esse útero que dá esse significante oceânico, primordial, né, da própria formação desse indivíduo, onde ele se gestou, onde a própria gestação trouxe ali para esse sujeito a construção de si fisiologicamente e psicologicamente, e quando sai, há algo de luto. Há um luto desse vazio que fica, que antes era quase que um falo de significação, era um falo porque preenchia o útero psicológico dessa mulher como poder, né, como esse potencial que tônico de desenvolvimento de um ser, mas ao mesmo tempo ocupa quase que uma função fálica, né? Quase que uma função peniana nesse sentido, porque é algo que fica visível como um pênis, quase que gigantesco no processo de hiperextensão uterina, e essa hiperextensão uterina depois ganha uma forma, e essa forma praticamente se deflora e nasce-se um ser, e quando nasce esse ser, nasce também uma nova posição, que ela pode ser ocupada ou não. Essa posição pode ser ocupada ou não, porque vai ser uma função. E essa função, ela biologicamente é garantida, sim, há aqui um papel biológico, né, de manutenção desse falar, ai, você é meu filho, eu gerei uma vida, mas há também uma ocupação pós-parto no puerpério de alguém que vai sim adentrar ou não, aceitar ou não essa função. E aceitar ou não essa função, ela entra meio que quase um fetiche social, quase que uma necessidade de cumprimento de uma certa ordem moral, cívica, dá até para pensar nessa coisa da ordem psicológica da aceitação, de que a mãe ela tem esse lugar, o pai também está numa posição que ele deve fazer o nome do pai, caso esse pai seja um pai realmente presente, mas ao mesmo tempo existe aqui entre o pai e a mãe, que são duas funções, algo que denota uma certa potencialidade. A mãe, né, existe uma frase assim que é um dito popular, né, os filhos das minhas filhas, meus netos são, dos meus filhos serão ou não. Hoje tem genética, né, de paternidade para confirmar, mas antigamente não. E essa era uma fala que diz o quê? Que do útero sai o que é verdadeiro, né? Sai o que é seu, o que pertence. Na verdade, quem tem o filho é a mulher. O homem, ele tem,
vamos colocar assim, virtualmente essa função. Quando a gente pensa na questão da virtualidade, como virtual mesmo, porque hoje o virtual está muito mais fácil da gente perceber. Antigamente, quando se pensava nessa coisa da virtualidade de uma função, era muito mais complicado. E hoje a gente sabe que através de um avatar a gente consegue vivenciar uma virtualidade quase que realidade. Então, quando a gente pensa na questão da paternagem, a gente pode colocar essa paternagem como algo que a gente pode emprestar da virtualidade, né? Como algo que ele tem que adentrar dentro desse universo, quase que se a pessoa precisar, acho que deveria ser tipo de lei, né? Você, que nem fazer o teste do pezinho, já faz o teste de exame de sangue, já sai com a paternidade, porque ali é um processo de identidade. Olha só, já sai, tipo assim, aqui tá os seus AB, apesar que quem conhece tipo sanguíneo sabe que dependendo do tipo sanguíneo da pessoa, o tipo sanguíneo que a criança tem que casar com aquilo, já não precisaria nem de teste de paternidade e de maternidade, né? No sentido de que, será que aquilo é meu ou não? Porém, já tendo isso, e a ciência, nesse caso, entra como um processo de confirmação. Olha só, agora você tem a senha do Wi-Fi. Essa senha do Wi-Fi, ela serve para dizer, olha, isto lhe pertence, isso é seu, é da virtualidade, é o Google que é dono, mas você tem uma senha pela qual você vai pagar muito caro por isso, e isso vai, de alguma maneira, fazer ali eco de significância e significado. Quando a gente praticamente nega uma função que já é uma função, quando a gente pensa na questão da paternidade, e aí como eu carrego aqui muito fortemente a questão do nome do pai lacaniano, de alguém que cria essa conexão, quase que tira, vamos colocar assim, a mãe às vezes de uma função que está totalmente, que a mãe quando ela entra no processo de que ela aceitou essa maternagem, que ela aceitou essa maternidade, no sentido que ela aceitou a maternidade primeiro, para depois ela aceitar o processo do cuidar como maternagem. E essa maternagem é onde vai sim ser criado os verdadeiros vínculos. Óbvio que dependendo da relação gestacional, né, como essa mãe se relaciona com essa barriga, a expectativa, o exame que é feito, ultrassom 3D, 4D, que hoje em dia tem, meus filhos fizeram todos. Então aí quando você pensa na questão de que há aqui um vínculo pré-natal, né? E esse vínculo pré-natal, ele coloca assim alguns significantes e significados para aquele momento, né? Para aquela coisa que está acontecendo, e hormonalmente você passa por vários tipos de mudanças, né? A gente tem um hormônio que é da relaxina, mas a progesterona que dá à mulher uma sensopercepção quase que alterada, né, mas é bioquimicamente mesmo, neuroquimicamente, de uma senso-percepção de si mesmo, principalmente do psicológico, como algo assim muito, quando a mulher não fica muito emocional, ela acaba ficando, que é muito mais provável que ela se sinta muito mais segura, tanto que no final da gestação a gente tem uma sensação de que a gente tem superpoderes, começa a arrumar a casa, fazer um monte de coisa e de repente está fazendo tantas atividades preparando para aquele momento, né, da expulsão, né, do parto em si, que é quando o ser sai, né, a gente pensa na coisa da expulsão, porque é quase que uma expulsão mesmo, tipo, já morou bastante tempo aqui, agora tá na hora de sair. Então, aí, a coisa, né, que a gente sente, eu posso falar isso com toda autoridade, eu sou mãe de 3 meninos, e isso traz pra gente uma sensação quase que, vamos colocar assim, que eu falei ali no outro vídeo, de um poder quitônico, desse poder da vulva, desse poder desse útero, que inaugura na gente uma
senso-percepção completamente alterada e diferente, alterada no sentido não de alteração psíquica, patológica, mas alterada de que a gente não vê mais a vida como a gente via antes de ser mãe. Então, e de se permitir ser mãe, né? Porque existe um processo, né? Principalmente quando você vai no seu primeiro filho, né? Quando você tem um parto, que nasce um ser de você e que aquele ser ele é completamente dependente de você por um tempo, e aquela dependência, aquelas necessidades, né, do processo de maternagem e toda aquela enxurrada de ocitocina que acontece no organismo da mulher, dá para ela toda uma é uma sensação, é um amor que ele tá fora do campo da percepção do amor romântico, por exemplo, entendeu? Quando a gente é um amor além, eu diria que é um amor que ele não é overwhelming do ser, sabe, assim, é uma coisa, talvez é overwhelming, talvez é uma coisa que transpassa, é quase que uma coisa transcendental, é uma sensação transcendental de que você teve a capacidade fisiológica quase que divina de gerar uma outra pessoa, mas essa outra pessoa ela tem características muito parecidas com você, tem uma dependência e ela tem aquela conexão do olhar que te dá um enamoramento, que é uma paixão, sem ser uma paixão que precisa de um processo de satisfação no campo, né? Vou colocar assim, da satisfação mesmo, quando você pensa na questão mais neural, né, de ter ali um processo de recompensa, é uma satisfação sem recompensa. Então, assim, é praticamente um investimento sem retorno, mas é um investimento que o retorno, na verdade, é um sorriso. E aquele sorriso, ele praticamente produz excessos, né, quase que epifânicos de dopamina, e esses excessos quase que epifânicos de dopamina dá uma sensação de uma completa realização, como se você realmente fosse uma parte da divindade que está trazendo para o mundo algo de muito especial. Então, é algo quase que indescritível do ponto de vista da fala. A fala não consegue comportar a senso-percepção e a sensação que a gente tem. Em alguns momentos, também o contrário se faz, né? Algo de um vazio, algo de que aquele espaço que antes era preenchido ficou vazio, e que toda aquela sensação, né, quando a gente estava falando aqui do pré-parto, do pré-natal, né, que você tinha um certo controle, quase que percebendo que essa fase oceânica era possível para alguém, e isso também traz um luto. E dependendo da enxurrada hormonal que você teve, tanto no processo, né, desse desligamento e desse ligamento, né, vamos colocar assim, no processo de nidação, como foi o processo de inflamação, eu colocaria, né, do ponto de vista catecolinérgico, quando a gente pensa nas catecolaminas, né, envolvidas no processo de gestação, e todo um processo que, se a gente olhar que a gestação passa, né, de um grande processo de uma inflamação, que para que esse ser se nide, né, na parede do útero, né, no processo de nidação, há toda o que? Uma invasão blastocística. E essa invasão blastocística, ela toma uma conotação quase que inflamatória. E essa conotação inflamatória, ela traz um processo de... trazendo essa coisa da inflamação no sentido tanto aqui metafórico, quanto no sentido fisiológico, mas tanto no sentido de uma senso-percepção alterada da neuroquímica do cérebro. Então, quando esse sujeito tá ali fazendo toda essa significação, de repente ocorre o processo de expulsão,
e no parto se faz, e nesse momento a sensação que se tem primeiro é de como se você tivesse, né, saído um grande processo inflamatório, né, quando você tem ali um abscesso, e esse abscesso é gigantesco, e há uma necessidade de esvaziamento, mas ao mesmo tempo que se esvazia tem uma sensação de um vazio. E esse vazio, muitas vezes, ele é preenchido com os afazeres, que aí onde a gente entra aqui, quase que, né, naquele super mommy, né, burnout da maternidade, que é quando essa mãe tá ela tá tão enamorada neuroquimicamente, com tantas ocitocinas, vamos colocar assim, as catecolaminas, elas urgem para que a gente atenda aquele ser da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo aquele ser ele toma um espaço, porque esse espaço que ele tinha antes, que era um espaço quase que oceânico, né? Ele vivia num processo que a gente chama na análise de id, né? Ele vivia no princípio do prazer. De repente, ele sente esse princípio da realidade através, né, da primeira dor ou primeira dilatação, né, surfactantes do pulmão, que vão dar ali para ele o primeiro golpe, né, de ar, mas ao mesmo tempo vai lhe trazer uma certa dor, uma certa angústia, de que antes a respiração era uma respiração quase que anaeróbica, né, era uma respiração dentro da água, era um outro tipo de senso-percepção. E aí esse ser já entra num processo que a gente chama, que é o primeiro contato, né, com a angústia do nascer. E essa angústia passa por um processo transferencial, naquele choro que ao mesmo tempo alivia a mãe e o pai, quando o pai faz função, entendeu? É um alívio, porque ao mesmo tempo é o choro que me mostra onde dói, ou onde tá esse sujeito naquele momento, ou se ele tá naquela dor, e naquele choro também sinaliza de que ali há um surfactante realmente fazendo função, esse surfactante tá inaugurando as funções pulmonares e ao mesmo tempo mostrando que ali há um processo de vida acontecendo. Esse processo de vida, ele vai tomando um formato, né? E esse formato vai ser inicialmente o choro, que não deixa o pai dormir, que deixa ele quase louco e quase querendo jogar o bebê pela janela. É o choro que ao mesmo tempo faz com que a mãe fique em alerta constante, e esse alerta faz com que essa mãe não se permita um descansar, e esse descansar quase que tira o sono, que é o sono reparador e construidor, né, de um novo sistema, né, vamos colocar assim, dopaminérgico, ou mesmo quando a gente pensa na questão dos hormônios, cortisol, e a mãe que está produzindo leite, prolactina e coisa e tal. E esse sono era necessário para que essa mãe descanse e para que essa produção do leite se faça, e de repente o bebê tá ali fazendo ali a sua sucção no bico do peito, né, ou do seio, e o leite não sai, porque há aqui um processo de angústia na mulher, há aqui uma dor de não ser a provedora do leite, do alimento que alimenta, e que ali, de alguma maneira, cala aquela dor inicial do viver, né? Aquela dor inicial de repente tá tendo que vivenciar as primeiras frustrações de sair da fase oceânica e tá ali vivenciando agora um pouco do id quando tá no peito bom. Vamos colocar aqui esse peito, que seria o peito
kleiniano, né, que é o que a gente tanto fala, o peito bom que nutre, aquela mãe suficientemente boa, o winnicottiana, e uma manutenção quase que um continente afetivo bioniano, para que esse ser se sinta confortável, e que essa mãe que já não dorme e que já fica preocupada que o pai vai acordar com o rugidinho do leãozinho, que tá. E aí, de repente, esse rugidinho se torna algo que é repetitivo, e a pessoa quase, eu tenho que acordar amanhã cedo para trabalhar, e a mãe ali numa angústia que já não dorme, de medo que não vai alimentar o bebê, e de medo que vai acordar o pai, e que, de repente, essa manutenção desse vivenciar quase que explode nessa mãe um burnout, porque ela tenta ser a esposa que vai cuidar para que o sono do marido se mantenha, a mãe para que o bebê esteja satisfeito e que ele tem ali suas necessidades humanas básicas atendidas, e ao mesmo tempo, cadê essa mulher? Cadê esse lugar dessa mulher que a sociedade desautoriza? Fala que a mãe não... Ai, porque a mãe... E quando essa mãe ainda tem que voltar a trabalhar, fazer lá, deixa largar o bebê, voltar se tem licença maternidade ou não, que às vezes é uma mãe que que não tem um trabalho registrado, como a maioria das profissionais liberais, psicanalista, médico, às vezes tem médico que que trabalha em hospital, mas profissionais liberais, advogados, pessoas que precisam estar ali na lida, e é na lida mesmo, cuidando do bebê, às vezes até da casa, muitas vezes da casa, de outros filhos, ou de ser o primeiro, tendo que lidar com uma situação nova de ter alguém super dependente, que depende do seu leite, que depende do seu humor, que depende de como você se alimentou para que a produção do leite aconteça, depende de como você tá com a sua cabeça para que você tenha a paciência de fazer um processo de maternagem, de amamentação positiva, e que essa amamentação seja esse peito bom kleiniano, no sentido de ofertar energias positivas e conseguir fazer essa troca através do olhar, inaugurando uma imago que vai trazer para esse sujeito uma significação no mundo de um bebê que é a sua majestade, e que ele precisa sim ser essa majestade, o bebê, para que ele tenha um espaço de pertencimento no mundo. Esse bebê, a sua majestade, precisa inaugurar nele todos os processos psicológicos que vão conduzi-lo a uma posição saudável, ou que a gente considera saudável no mundo, para que ele possa sentir a falta, para que ele possa, na verdade, pertencer a essa coisa que depois vai entrar no processo de castração simbólica. E essa castração simbólica é a inauguração da lei, que coloca nesse sujeito que sim, nós precisamos do não e da lei como uma forma de sinalizar, inclusive, como a gente está psicologicamente, psiquicamente relacionado no mundo. Então, esse não que às vezes a gente dá quando o bebê chora e ele não é atendido no momento, e ele se frustra, e ele chora, e às vezes ele dorme de cansaço de tanto chorar. Óbvio que poucas mães deixam o bebê chorar até ele se cansar, mas que às vezes há uma necessidade de sim manter uma certa rotina, né, principalmente da amamentação. Você vai fazer uma amamentação livre, você vai dar o peito vai ser a sua demanda, ou se vai ser uma amamentação onde há um controle já da alimentação, para fazer com que esse controle da alimentação também signifique para esse sujeito que há, sim, uma interdição, né? E essa interdição muitas vezes é feita justamente por uma mãe que tem consciência de que vai inaugurar nesse filho um não, que vai inaugurar nesse filho um processo de castração, ou
Ou que às vezes essa mãe tá tão absorvida pelo processo da maternagem, que há aqui a necessidade da paternagem positiva, que seria, sim, a função paterna do pai, ou, como diria Lacan, o nome do pai. Esse nome do pai pode ser simbolizado por uma outra mãe. Sim, por exemplo, quando a gente pensa em duas mães, né, quando existe aqui uma relação it, né, existe aqui uma relação homo, o que vocês quiserem colocar, mas pode ser também feita por um outro pai, a amamentação pode ser feita pela mamadeira. Existe aqui um processo de interdição dessa figura que às vezes está no processo de maternagem, que ela está absorvida, quase que fundida com o seu bebê. E isso é muito comum, a mãe se fundir quase que no processo de sentir a fisiologia do filho, e aqui há uma necessidade, sim, de uma interdição desse nome do pai, como inauguração de uma lei que coloca nesse sujeito a possibilidade dele existir de uma maneira que ele vai, sim, perceber que, além da falta, além de tudo, existe a lei, existe a castração simbólica que serve como uma maneira dele entender que nem tudo, que não há possibilidade desse tudo, que há sim a quebra dessa onipotência dessa majestade, o bebê, para que ele inaugure uma posição que a gente chama de posição depressiva, no sentido de que há uma necessidade dele lidar com processos de dores e frustrações, que esse processo de dor e frustração, no seu futuro, também pode retornar para ele, e deverá retornar para ele, caso saudável, como uma forma dele lidar, sim, com todos os nãos que a vida dá. E esses nãos que a vida dá vai trazer para esse psicológico que já foi aqui experimentado, já foi aqui castrado simbolicamente, uma forma dele conseguir lidar com as questões que são as questões fundamentais da vida, que é sim ser um adulto depois, ter um processo de maturidade e principalmente uma maturidade emocional. A maturidade emocional, ela começa nessa alfabetização que vem do início do processo de maternagem. Bem, é o que eu tenho aí para vocês, gente. Eu tô aqui fazendo uma série de maternagem porque isso é algo que me atravessa e eu acho que atravessa muita gente, que pode fazer muito sentido para todo mundo. Se fez sentido aí para você, não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal, que é pequenininho, mas é gigante assim de coração para todo mundo. Obrigada. Hi, you Paige? Yeah. Zola, this is Meredith. Meredith, this is Zola. Yeah, can you hold her for a minute? Come here. Sure. Yeah, okay. Zola, can you smile for me? Yeah. See your facial movements are intact? Okay, look over here. See that? Watch how she's tracking me. Over here. Neuro exam is good. You've been after the shunt. Great. Did something happen? Why did you Paige? I need to ask you something, okay? Could you excuse us for a minute? Yes, doctor. I need you to be completely honest with me, okay? If Alex said something to you... Let's adopt this baby. What? Are you serious? Yeah. You know, I was holding her yesterday, and she was crying, and then she stopped. And I've held a lot of babies. I've fixed a lot of babies, but I looked down at Zola. I don't know what it was. I just couldn't imagine her being with any other parent or any other family. We've been trying so hard to start a family, and she needs one. Let's adopt her. I'm serious. Let's adopt her. We really need to leave if we're going to even make an appearance. Just one more minute. You said that 20 minutes ago. Listen to her. Listen to her. Look at her. Come on, listen to that. We're not going to make the wedding, are we? They'll understand. We'll get him a really nice present. Right? Look at you. Come on, look at her. Look at it. We find happiness in unexpected places.